Tudo bem, tudo bem. Não está inserido em José, mas eu acho que é interessante a gente ter essa conversa numa leitura da palavra. Gênesis capítulo 50, verso 15. E aqui nós vamos ler pausadamente, comentando até o verso 21. E daqui eu quero a gente tirar alguns ensinamentos, algum entendimento sobre o que nós dissemos que iríamos fazer hoje, sobre perdão. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram. Presta atenção, como é que essa história de José chegou até nós? Pela tradição oral. Alguém contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, que foi até o escritor de Gênesis e ele registrou. Até chegar ao escritor de Gênesis, que reputa-se como Moisés, houve uma tradição oral. Quem foi que deu partido dessa tradição oral? O próprio José. Tem detalhes da história de José que só José saberia, como a senhora Potifar. Potifar e Potifar é o mesmo nome. Não tem diferença nenhuma, o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa na história. Potifera é o nome do sacerdote de On, que também significa Potifar. Os dois têm o mesmo nome, com grafias diferentes. Tem muitas pessoas que falam Potifar, mas não são as mesmas pessoas. José conta essa história. E aqui, esse pedacinho, com certeza, é mais um detalhe que foi contado por ele. E nós vamos ver porque ele vai chorar. A pessoa de fora não viu isso. Quem viu isso foi José. Então, vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Quantos anos são passados aqui? 17 anos. Desde o encontro deles. Mais 22 anos que José foi vendido. Quanto dá 22 com 17? Bom dia, alguém acordou? 39 anos de cadeia emocional. Eles não tinham acertado seu coração. Mesmo com todo o perdão, mesmo com toda a declaração de José, eles agora, 17 anos depois, ainda estão apavorados com José. Portanto, mandaram dizer a José. Quem foi falar com José? Eles? Não. Estão tão assustados, tão apavorados, que eles usam um artifício mais simples. Alguém vai falar no teu nome, no nosso nome. Alguém vai falar em nosso nome. Eles não vão lá pessoalmente. A gente não sabe quem é o portador da voz, não é nenhum dos irmãos dele, não é nem sequer Benjamim, porque depois vai falar que os irmãos foram até ele. Um portador foi. Nós não temos referência a quem foi o portador. É uma forma, eu quero pedir perdão a ele, então manda alguém acertar primeiro para ver se eu chego de mansinho. Vimos esse artifício, Jacó usando quando mandou os presentes para Esaú na frente. É o mesmo artifício que muitos usam. Não é tão problemático, não é problema fazer isso. Mas eu tenho que aprender a encarar de frente o meu problema. Eu tenho que aprender a dar nomes para os meus problemas. Eu quero dizer que eu aprontei. Aprontou o quê? Como um rapaz vira para mim e diz: eu quero dizer que aprontei. Você aprontou uma casa, aprontou uma roupa, você aprontou um carro, você aprontou o quê? Você sabe. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu tenho que aprender a dar nomes para os meus pecados. E enfrentar de frente. Se meu pecado é tenebroso, a consequência vai ser tenebrosa, é o que eu mereço. Então eu tenho que ficar tranquilo, aquietado. Mas eles mandam dizer: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Alguém está falando, não somos irmãos, então está falando para José: teu pai ordenou. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. É muito interessante observar. 17 anos depois que se encontraram, eles não se perdoaram. Eu tenho duas coisas
eu tenho que aprender a fazer: perdoar o meu irmão e entender o perdão de Deus na minha vida. Eu não posso dizer eu perdoei ele, mas eu não tenho perdão. Se na cruz de Cristo foi levado todas as nossas transgressões, a minha aprontada, por mais horrível que seja, foi levada na cruz de Cristo. E aqui eu preciso crer, obedecer. Deus me perdoou, eu perdoei, Deus me perdoou, estou perdoado e sigo em frente. Eu não posso ficar arrastando chinelo. Eu vou entrar em depressão, eu estou em depressão, você tem que me compreender. Você tem depressão, eu sei que você está atrapalhado, eu sei que você não está muito fácil, mas se arrependa, obedeça e siga em frente. Falei para alguns garotos aqui que orar em línguas é uma questão de obediência. Foi ou não foi? Quem sabe foi. Não tem mistério. Perdão é uma questão de obediência. Eu tenho que obedecer o tempo todo. E se o Senhor já disse que Ele me perdoou, a minha obediência vai ser crer que eu fui perdoado. Mas aqui eles não creram. E eles mandam alguém pedir perdão. Alguém, lembra vocês, 17 anos depois de ter encontrado o irmão. Qual é a reação de José? No versículo 17, finzinho. José chorou enquanto lhe falava. Não eram irmãos, era uma pessoa, um mensageiro, e José não se aguenta. José chora. Aliás, a gente já descobriu que José é um chorão. Ele vai chorar algumas vezes. Ele já tinha chorado pelo menos umas 4, 5 vezes antes deste momento. Esse aqui é a 6ª vez que a gente vê. Ele chora na morte do pai dele escandalosamente. Eu não entendo, às vezes, quando alguém vai a um sepulcro, um velório, você tem que ser forte, não chora. Cara, tá ali no sepulcro é para chorar mesmo. Chora à vontade, acabou o funeral, acertou tudo, vai sair adiante. Mas naquele momento é um momento de choro. Eu não tenho que mostrar força para ninguém. Eu tenho que deixar claro diante de Deus, diante dos outros, que eu estou triste. Qual o problema? Por causa da tua imagem, por causa da minha imagem. José chora. José chora. Olha o versículo 18. Depois que enviaram o mensageiro, depois vieram também seus irmãos. Quantos de nós, às vezes, ficamos amarrados com aprontadas que fizemos que não nos arrependemos? Ou que não nos perdoamos? Pedi perdão, confessei que estou perdoado. Agora, eu queria lembrar vocês que o inimigo, que eu chamo de lapeta, não é capa, é bem longe, lá longe, ele está continuamente mandando dardos inflamados sobre nós. É lá ele, porque tem uma expressão baiana que se chama lá ele. Quando qualquer um fala e refere que o inimigo está próximo, o baiano, não importa se ele é convertido, sem crer, mas lá ele. E depois desse lá ele, então virou lapeta. Lá longe. O problema é que às vezes algum gosta de ficar batendo papo com ele. Não é bem assim, porque assado que a gente fez. Aquela conversazinha que a gente comentou daqui da cabeça. Eu não tenho que bater papo. Eu tenho que orar. Eu tenho que clamar. E eles, depois disso, eles vêm, versículo 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles estão com muito medo. E o medo não deixa ser aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. Você já aprontou alguma coisa com alguém e você teve que se acertar? É muito ruim, mas é muito bom. Porque depois que você se acerta, você está livre daquilo. Você restaura a pessoa te restaura, vocês tornam-se iguais. Versículo 19, respondeu-lhes José: não temais. Não temais. É interessante que eles vão pedir perdão a José, vão insistir que o pai está mandando pedir perdão, e quem vai consolar é José. José que vai consolar. Aqui eu acho que nós temos que aprender também uma coisa importante. Toda vez que alguém pecar contra nós, nós temos
e perdoar e consolar a pessoa. Porque a pessoa fez mal sim. Ela que está indo para o inferno. Mas eu quero resgatá-lo para Deus. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uns 30 e lá vai fumaça há muitos anos. Eu me mudei, quase 30 anos atrás, eu me mudei para a casa que eu moro hoje. Eu moro na mesma casa, vai fazer 30 anos esse ano. E pedi ajuda ao meu grupo caseiro. Vocês me ajudam a fazer mudança? Quantos apareceram para fazer mudança? Nenhum. E eu tinha uma criança de 3 anos e tinha uma criança de 1 ano e 3 meses. Eles descobriram que a casa dava para correr. E eles corriam. Eles ficavam dando volta da casa. A casa era de centro de terreno, eles corriam. De repente, a gente ouvia um silêncio, andava atrás, estava um dormindo num canto, outro dormindo no outro canto. Onde estava, eles gastavam, dormiam ali, levantavam, continuavam correr. E pá, dormiam. Criança não é gente. Aí eu virei para os irmãos que eram pintores: não deixem nenhum material de trabalho na altura das crianças. Tudo em cima do armário tal, está lá no canto. Foi uma orientação muito clara. Foi posto no armário para no alto colocarem o material. E um pintor resolveu achar que, imagina que uma criança vai achar isso aqui. Ele limpou o pincel de querosene com tinta verde e colocou no fundo do jardim. Lá no fundo, quase no terreno do vizinho. O que fez minha filha? Achou o pote. O que ela fez? Tomou o pote inteiro. Eu estava nas lojas americanas, no shopping, lá perto da nossa casa em Salvador. Eu tinha 5 carrinhos na minha frente, comecei a ter asma, ou ter falta de ar, eu nunca tive isso. Larguei meu carrinho, fui para casa, e aquele desespero por respirar, aquela angústia por respirar. Quando eu chego em casa, minha esposa está descendo as escadas de casa, com a nossa filha desmaiada no colo dela, já ficando arroxeada. Imediatamente minha respiração volta ao normal, e eu dou todas as orientações, entrando no carro, e eu errei o caminho para o hospital. Eu errei o caminho de mais ou menos 10 a 12 minutos a mais que eu fiz. Cheguei no pronto atendimento, disse: papai, não é aqui, é lá no hospital. E a gente voltou tudo de novo. Mais 10 minutos, voltamos, chegamos no hospital, e a gente foi orando. E ela completamente ficando arroxeada, cianótica, e está lá sentadinha, eu segurando ela, porque ela está desmaiada na maca, e eles tentando fazer lavagem, introduzir tubos, e eu estou orando. De repente eu me dei conta: pai, eu esqueci de renunciar minha filha para você. Eu estou falando nesse tom de voz, na frente da médica, da enfermeira, da minha esposa. Eu não estou nem aí, eu estou na frente do meu pai. Não interessa quem está na minha presença. Não interessa que eu estou na presença do meu pai do céu. Eu comecei: paizinho, eu me esqueci, acabei de me lembrar que eu me esqueci de renunciar minha filha para você. Eu estou renunciando, ela é tua. Você pode levar, mas o inimigo não. O inimigo não toca nela. Eu repreendo a vida, isso assim falando, e a médica trabalhando. Daqui a pouco, a garota que estava desmaiada puxa todos os tubos do nariz e põe para fora. Xinga com querosene. E eu dou um berro. Aleluia! O hospital inteiro ouviu. Porque eu berro mesmo. E estou mostrando a vocês o quadro todo. A médica vira para mim e diz: vejo que você é religioso. Só, doutora, logo religioso. Não podia ser uma outra expressão. Mas logo religioso. Ora para que ela não tenha pneumonia. Não, que ela não tenha gastrite química e ela tenha pneumonia aspirativa. Não quero que ela tenha nenhum dos dois. Papai, ela vai ter ou uma coisa ou outra. Ore para que seja a pneumonia aspirativa. E eu vou fazer o quê? Senhor, eu não quero nada. Mas se for, que seja conforme que disse a médica. 24 horas depois estava no hospital. Nós não tínhamos celular há 30 anos atrás. Nós não tínhamos meios de comunicação fácil. Era orelhão e telefones em casa. Vira um irmão e disse para mim: você é rebelde, né? Você nem sequer liga pedindo socorro. Beleza, somar. Estou mostrando para vocês que está somando. Isso foi
em dezembro. Chegou março daquele ano, eu chegava atrasado no grupo caseiro da minha casa. Do meu quarto para a sala levava 40 minutos. Porque eu tinha que ir para o banheiro, tomar banho, voltar para o quarto, voltar para o banheiro, voltar para o quarto, não tinha suíte. Voltar para o quarto, voltar para o banheiro. E eu levava 40 minutos. Depois de 2 semanas assim, pai, tem alguma coisa errada. Eu gosto tanto dessa bagunça, eu gosto tanto dessa muvuca, dessa confusão, e eu não estou conseguindo chegar. E o Deus, Pai, me falou de uma forma muito clara: você está bravo com todos eles. Você está amargurado com todos eles. Porque você esperava ser servido, e eu te chamei para servir e não ser servido. Pô, saquei meu erro, tá certo. Fui para o grupo caseiro e pedi perdão. Ninguém do grupo caseiro me perguntou por quê. Eu virei e disse: eu quero pedir perdão porque eu quebrei minha comunhão com vocês. Aí eu vou, aquele grupo caseiro foi maravilhoso, fiquei nas nuvens, eu acertei meu coração, deitei e Deus disse: mas você esqueceu de mais 3 homens. Se você ficar bravo com alguém, você fica bravo com quem? Com o Zé Mané da rua? Com um faxineiro que você não conhece? Com um atendente de balcão que você nunca viu? Com um gari da rua? Não! Você só vai ficar bravo com quem você ama. Você nunca fica estragado com quem você não ama. E eram 3 homens importantes. Meus 3 pastores. Por que eu vou ficar bravo com alguém? Se é para apanhar, vai apanhar de vez. E eu entendi do Senhor que eu tinha que pedir perdão. Aí eu estou com um pedacinho de papel, mas isso aqui não quero não. Me dá um pedacinho de papel qualquer. Só não precisa arrancar não, essa aqui. Eu peguei um pedacinho de papel e escrevi de um lado: eu quero pedir perdão porque quebrei minha comunhão com vocês. Embaixo, bem pequenininho, eu escrevi: se me perguntar por quê, do outro lado da folha, por causa disso, eu falei sem acusar ninguém. Eu não posso aproveitar a minha confissão para acusar ele, nem a ele. Eu tenho que confessar o meu pecado. Se ele tiver que se arrepender, Deus vai operar no coração dele quando for o tempo. Mas eu não posso usar as duas coisas. Eu já tive irmão que chegou para mim: Sérgio, eu quero pedir perdão porque eu te achei boçal. Sim, beleza, acabou de confessar. Não, você acabou de acusar de boçalidade. Isso não foi uma confissão. Isso vocês têm que entender. Isso eu fui para o primeiro homem na reunião. Estava toda a igreja reunida. Fui para o primeiro homem. Você vai ser o bonzinho hoje. E virei meu papelzinho mental de um lado para o outro e falei para ele. E ele perguntou: mas o que foi que eu fiz, Sérgio? E eu disse: eles, poxa, negão, eu errei com você. E abraçou, oramos, choramos. E disse: Aí fui para o segundo homem. Peguei meu papelzinho antes de um lado, do outro, pus no bolso. Falei a mesma coisa. Disse: tá perdoado. Deu as costas. E nunca me perguntou nada até os dias de hoje. Aí fui para o terceiro homem: você é um mau. Fui para o terceiro homem. Li meu papelzinho de um lado, li meu papelzinho do outro, pus no bolso, comecei a falar, e ele disse: mas você não errou só aí não, você errou aqui. E veio com uma lista de erros. Que era, eu comecei a ficar irritado, e Deus disse: se você errou, você cala a tua boca. Guardei. Passaram 5 anos, eu já era pastor. Eu fui compartilhar com eles isso, porque eu ia compartilhar com a igreja sobre esse tema. E estávamos em reunião de presbitério e começamos. Eu comecei a falar e começava: primeiro homem é fulano, o segundo homem é cicrano. O terceiro homem vira para mim na reunião de presbitério e diz: eu sou este monstro todo? Aí eu não pude perder a oportunidade. Tu dizes. 5 anos depois ele pediu perdão. O segundo homem nunca, até hoje. O que tinha acontecido com eles? Eu tinha feito a mudança de deles todos. E nenhum deles me ajudou na minha mudança. E eu tinha me estragado. Porque eu achei que ele tinha que me servir. Eu projetei um comportamento para ele. Invariavelmente, nós nos estragamos com os outros porque a gente exige que ele tenha um comportamento conosco. Invariavelmente isso é um grande erro. No tempo relacional. Eu não estou falando de outro tipo de pecado relacional. Eu acho que Rafael tem que ter esse tipo de relacionamento. Não tem. Como é que eu posso me estragar se ele temos histórias diferentes, somos pessoas diferentes, de pai e mãe diferentes? Eu não posso projetar um comportamento para o outro. Eu tenho
Eu não posso exigir do outro. E agora, José, voltando para o versículo 19, começa a proferir novamente o seu perdão. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Se por acaso você não se arrepender, o problema não é meu. Eu já fiz a minha parte. Agora, quando a gente peca feio, sobretudo com pai e mãe, a nossa consciência fica desse tamanho. Eu preciso confessar o meu pecado, dando nomes claros. Mesmo que pai e mãe nunca devolvam o perdão, eu não posso exigir que ele me perdoe, mas eu tenho que entender que Deus me perdoa na cruz. Que eu fui perdoado, que o meu lugar era na cruz. E toda vez que eu me lembrar daquele pecado, eu lembro que me arrependi, lembro que fui perdoado e lembro que estou na cruz. Acabou. Sabe o que eu descubro? Sou livre. Sou livre. Sou livre e perseverante no Senhor. Por que perseverante? Porque eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida. Porque Satanás está o resto da vida querendo nos acusar. Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer o que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está repetindo a mesma coisa que ele repetiu 17 anos antes. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele podia comer, eu já falei com vocês há tanto tempo e vocês não sacam, vocês foram ruins mesmo. Ele não fez nada disso. Ele foi falar ao coração. Eu sei que muitos de nós já tivemos problema com os nossos pais. Ou temos problemas com nossos pais. Mas está perdoado, não? Se Jesus me perdoou na cruz, quem sou eu para reter perdão antecipadamente, se for o caso, sobre meu pai? Eu tinha 12 para 13 anos, por aí entre 11 e 12, eu não me lembro bem, era um pingo de gente. Nunca fui muito grande, mas já era mais pingo ainda. E cheguei em casa, subi, eu morava num apartamento, a gente chamava de um apertamento, de primeiro andar. Eu subi com a bicicleta, meu pai abriu a porta e virei para o meu pai, dentro de casa, com a bicicleta, e disse: o pneu da bicicleta está todo estragado. Mas eu não usei todo estragado, eu usei um palavrão que eu não vou repetir aqui porque não convém. Um palavrão horrível. Eu só recebi um soco do meu pai. Pum! Voei com bicicleta, com tudo, em cima da mesa, da sala, em cima de cadeira, voei. Abri um berreiro, virei para a mãe e disse: o que ocorreu? Oh, meu filho, você foi dizer um palavrão para o teu pai? Que palavrão que eu dei? Eu não sabia o que era palavrão. Aquilo me fechou com meu pai por 12 anos. 12 anos eu fiquei trancado com meu pai. A tal ponto que ele chegou um dia, no dia do meu aniversário, ele me deu, eu só era bom dia, boa tarde, boa noite, não passava disso. Eu trabalhava com ele, eu já era advogado, estava quase advogado, não me lembro, faltava pouco tempo, eu já estava no final, eu trabalhava no mesmo escritório, e eu me dirigia a meu pai como meu chefe, e ele que pagava a minha faculdade, ele fazia tudo, ele era meu pai, ele sempre foi meu pai, e na sala de aula ele já foi meu professor, eu nunca chamei de pai, chamava pelo nome, Auri, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era filho de professor, porque eu sabia o que ia dar confusão se descobrisse que tinha um professor lá que tinha um filho fazendo faculdade, então era Auri, como a gente chama todos os professores pelo nome. E chegou no dia do meu aniversário, eu estava ainda muito bravo com meu velho, 12 anos. A gente foi somando, vai arrumando, ajustando, aquele negócio. E aí meu velho compra um cartazinho para mim, e me dá de presente no dia do meu aniversário. Campanha para a recuperação dos desajustados. Proibido ficar mal-humorado de 0 a 24 horas. Uma cara de um monstro, tentando rir sem conseguir. Eu desatei a rir, abracei meu pai e segui. Mas em seguida eu me converti. Em seguida eu conheci o Senhor. Em seguida eu entendi que eu fui perdoado na cruz.
Em seguida, uns 6, 8 meses depois, um ano, não sei, eu entendi quem que Deus queria para mim. E eu escrevo uma carta para meu pai, uma carta de 10 páginas, enorme, eu datilografava, em papel fino, não tínhamos e-mail, ninguém falaria muito tempo por telefone porque era muito caro, tinha que ser papel, carta, e eu queria que ele pudesse ler e reler, contando toda a minha experiência com Deus, toda a minha conversão. Eu tinha 24 anos de idade. E ele me responde num bilhete de 3 linhas: espero que quando o fanatismo acabar, você não caia de cara no cavalo. Aquilo para mim foi extremamente chocante. Meu pai ficou 3 anos sem falar comigo, agora inverteu o papel. Ele que ficou bravo comigo, eu sou de família evangélica, ele ficou 3 anos sem falar comigo. Chegou o nosso casamento, meu com o Zoé, nosso casamento foi num jardim, e quebramos todo o protocolo, casei de branco. Ah, mas branco é para virgem, eu sou virgem, então qual é o problema? Eu vou casar de branco. E casei de branco, ela de branco, foram 2 virgens casando, na presença do Senhor. Aí foi um louvor, cânticos, fala, totalmente quebrado, casamos às 5h30 da tarde, quebramos todos os protocolos possíveis e imaginários. Hoje eu não teria feito tanto assim, teria sido mais gentil com os coroas. Mas eu não tinha noção, acabou aquela reunião, meu pai me abraça, meu pai diz: agora eu entendo quem são vocês. E eu não pude dar um aleluia no meio do casamento. Ele não dá problema comigo, está problema contigo, Jesus. Mesmo assim, ele ficou 4 anos sem entrar na minha casa. A família é dura, qualquer um de nós temos. Mas a palavra diz que o presente dado ao culto abate a ira e uma grande indignação. E eu passei a dar presentes para o meu pai ocultamente. Ele não falava comigo, por que eu vou falar com ele? Não tinha como. Eu entrava por uma porta, ele saía por outra. Eu entrava por uma porta, ele saía por outra. Nós sentávamos numa mesa comprida, e meu pai costumava sentar na cabeceira e vendo todos os filhos com as esposas ou as namoradas naquela época. A gente não tinha entendimento, temos no Senhor, e toda a família, nós somos 4 filhos. Quando ele ficou bravo comigo, ele foi para a lateral, e eu tinha que sentar na mesma lateral, na outra ponta, para que ele não visse a minha cara. E assim foram por muitos anos. Mas a gente lutou, a gente buscou, a gente orou, clamou. Sempre que eu via uma acusação na minha mente sobre que eu não era amado, que meu pai não amava, ele disse assim: mas eu sou amado por meu Pai do céu. O meu Pai do céu me ama. E eu já perdoei todas as loucuras do meu pai, assim como o Senhor já perdoou todas as minhas loucuras. Isso foi uma catequese, e eu fui, ganhei meu pai, ganhei amizade no meu pai passou a frequentar a nossa casa. Era a única casa dos filhos que ele ficava dias, porque ele ia na casa do meu irmão, ficava algumas horas e ia embora. Na nossa casa, ele disse: teus filhos não existem. Porque a gente, pai, você gosta de brincadeiras bobas, né? Como qualquer um, eu sou bobo agora, eu sou vô. Então a gente fica de 4 garotinho montado lá, e ele dizia: parou. Meu filho levantava, saía, parava, assim. Começou, voltava. Como é que eu digo para uma criança: para, começa, e ela obedece? Isso não existe. Educação de filhos, presença de Deus. Meu pai se converte com a queda das Torres Gêmeas, minha mãe se converte com a queda das Torres Gêmeas em 2001, meu pai falece em 2004, e minha mãe em 2013, ambos no Senhor. Lembro a vocês, todos éramos evangélicos, todos conhecíamos a coisa, nós nascemos de família evangélica. Por que eu quero contar isso para vocês? Porque Deus perdoou e levou na cruz. E por muitas vezes eu me lembrava do soco que eu levei do meu pai. E hoje eu falo do tapa que eu levei do meu pai com toda tranquilidade. Não tem nenhum problema no meu coração. Eu sei o que a gente é sentir injustiçado. Mas o Pai nos amou. O Pai nos ama. Ele colocou tudo na cruz. Como é que você vai reter e não colocar alguma coisa na cruz? Ah, mas meu pai é discípulo, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. São homens como você. Não são diferentes, são exatamente igual a você. Assim como você já aprontou feias, eles também. Você tem conhecido a história deles, tem sabido por que eles são assim, assado, quente ou frio? E algumas vezes muito gelados. Você tem sabido disso, tem buscado conhecer a história deles, você tem buscado amá-los como Cristo amou a igreja. No processo de ganhar o velho, minha mãe eu podia chamar de velha,
Mas se eu chamasse de velha, ela ficava brava. Velha não. Véia ou a véia. A véia porque ela era véia quaker. Então, era a brincadeira da véia. E era muito interessante, porque se Zoé chamasse minha mãe de sogra, ela disse, olha, sogra rima com cobra. Me chama de sogra que eu vou virar uma cobra. Então, a família foi toda assim, muita na alegria. E eu então mandava para meu pai, as apostilas todas de Salvador. Disse, pai, você é corretor, você trabalhou com Aurélio Buarque, você fez correção do dicionário de Aurélio, então corrige para mim essa apostila. Você está querendo me doutrinar? Eu, meu filho, corrige. Lógico que eu quero te doutrinar. Vê se você muda a tua cabeça, velho. E assim era todo. E ele foi lendo todas as apostilas, ele lia. Daqui a pouco ele disse, posso passar essa tua apostila para o meu pastor? E daqui a pouco ele estava... E ele sabia de tudo, mas eu não tinha acesso a conversas, até que a Torre Gêmeas caiu. E ele ficou em pânico. Ele disse, como é possível isso? E aí teve um grupo caseiro lá em casa, e um garotão de 10 anos deu um testemunho. Meu pai ficou assim, qual a tua idade, meu filho? Ele estava no grupo caseiro. Meu pai disse, tem 10 anos, vô. E aí daqui a pouco uma vovó de 80 e poucos anos, ela era mais velha que meu velho, deu outro testemunho. Meu pai não aguentou, se me perdoe, qual a idade da senhora? Sim. Daqui a pouco ele ficou, daqui a pouco meu pai começou a chorar numa reunião. Você tem 50 anos de igreja, não sei metade do que sabe esse garoto, não sei muito menos da metade que sabe essa vovó que se converteu há 6 meses. Eu preciso do Senhor. E aí teve uma mudança total. Cadê o meu processo de amar, de suportar, de levar, aguentar no tranco? Quem é jovem são vocês. Vocês é que têm que aguentar as loucuras dos velhos. E não são vocês que têm que ficar requerendo que eles se arrependam. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que levar adiante. Vocês têm que suportar. Deus está chamando os jovens para uma igreja nova, uma igreja vibrante, uma igreja de futuro, uma igreja que vai estar com o encontro com Jesus. Não pode ser uma igreja de covardia. Não pode ser uma igreja que fica lembrando o passado o tempo todo. É adiante. É perdão. É arrependimento. É luz e adiante. Pai querido, obrigado.